me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do canal Ascensa com Jo Oliveira. Vamos fazer mais uma vez nosso bate-papo, nossa reflexão de mais um episódio, que possamos nos abrir, nos permitir mais uma vez estarmos aqui, vivenciando esse momento presente, né, através da nossa equipe espiritual, do nosso Deus Criador, do Cristo Jesus, essa consciência crística maravilhosa, que nos permite, né, de estarmos buscando cada vez mais a nossa melhor versão, né? Essa é a nossa realidade, buscando a nossa melhor versão, graças a Deus. Vamos fazer um decreto antes de iniciar. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. O Cristo Jesus disse: eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Graças a Deus, né? Que a gente está aqui fazendo essa conexão com essa energia, essa frequência poderosa do Cristo, de Deus Pai, Mãe, Todo-Poderoso, do Divino Espírito Santo que habita em cada um de nós, porque o Cristo disse, né, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? E isso nos conforta e nos anima, né? Porque estamos aqui mais um dia buscando a nossa conexão com essas frequências de alto nível, para que possamos manifestar aqui agora, no nosso presente, a nossa melhor versão. Vamos fazer aqui, ativar o Ho'oponopono, essas palavras mágicas do perdão. Sinto muito por todas as memórias limitantes de escassez e por todas as vezes que me senti limitado, esquecendo da grandeza da minha alma. Sinto muito, me perdoe. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Eu sou um ser divino. Eu sou 100% responsável. Sinto muito por ainda compartilhar memórias de dores e sofrimentos através dos tempos e das gerações. Sinto muito, me perdoe. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Eu sou, eu sou, eu sou. Nesse capítulo nós vamos estudar, vamos conhecer, né, os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca, onde eu sempre falo deles, né? E aqui nós vamos ter acessar essas frequências desses grandes mestres e que possamos realmente nos permitir acessar essas frequências maravilhosas de amor, de cura, de libertação, que é muito importante para o nosso despertar das consciências crísticas aqui e agora. O que são os mestres ascensionados? Os mestres ascensionados são consciências altamente evoluídas que já viveram experiências humanas na Terra, superaram o ciclo do sofrimento, do ego e do medo e acessaram e ascenderam, ou seja, elevaram sua vibração para um estado permanente de amor, sabedoria e serviço e luz. Eles não estão acima de nós por superioridade, mas à frente no caminho. São exemplos vivos de que é possível evoluir, curar, perdoar e despertar a consciência crística enquanto encarnados. Como nós temos muita dificuldade ainda de aceitar quem realmente somos, você acessar uma frequência dessa, a gente acha impossível e não merecedores. Eu vou tirar por mim.
Quando eu tive um sonho com Saint Germain, né, que foi o primeiro que eu acessei, mas no dia eu não achava que era, né? Sonhei com ele muitos anos atrás, mas eu achava impossível. Eu sabia que ele, naquele sonho, ele não era humano, né? Mas ele tinha um olhar muito penetrante, Saint Germain. E eu não entendia quem era ele. Mas aconteceu o sonho, no outro dia eu me acordei maravilhosa, né? Era uma leveza enorme, uma sensação maravilhosa e estranha ao mesmo tempo, porque eu não sabia quem era, mas ficou gravado na minha mente aquele sonho. E um belo dia eu estava na internet e buscando sempre o significado da prosperidade, porque foi ensinado para a gente que prosperidade só era a parte financeira, né? E a gente nessa busca de prosperidade financeira, eu coloquei lá no Google, prosperidade, e aparece um monte de site, né? Falando sobre a prosperidade espiritual. E aí eu olhei um monte de site, mas escolhi um, né? Na realidade, eu fui intuída, né? Eu acredito assim, que aí eu acessei um daqueles sites. E quando eu abri, quem era que estava lá, aquela foto, Saint Germain. E aí eu levei um baita do susto, né? Meu Deus, esse homem é aquele homem do meu sonho. Quem é esse homem? E aí fui na busca, e aí estava explicando quem era Saint Germain, que ele é o pai de Jesus, que ele também foi São José, né? E que ele era esse ser maravilhoso. Só que eu não aceitei na hora. Eu disse, não, eu acho que eu estou tendo alucinações. Eu acho que isso não é verdade, não. Então, naquele momento, eu não dei importância. Porque eu disse, não, um ser desse alto escalão, eu sonhar com ele, jamais. Aí fui deixando para lá, não falei isso para ninguém, das pessoas espiritualistas que eu já conhecia, que eu tinha acesso, e deixei para lá. E um belo dia eu conheci um senhor muito sábio, que também ele já tinha acesso a esses seres, e na conversa ele olhou para mim. Eu nunca tinha visto ele, mas fui apresentada por uma amiga minha. Ele olhou para mim e disse, como é que você conhece os mestres ascensionados e você passa por tanta dificuldade? Porque você ainda está vivendo esse momento de dor e sofrimento? Porque foi um período que foi antes de eu fazer uma cirurgia. Aí eu olhei para a cara do homem assim, e aí dei uma risada assim, tipo, sem graça. E aí ele começou a falar sobre os mestres ascensionados. E eu sinto que eu tenho uma afinidade com Saint Germain, né? E aí ele falou de todos naquele momento, mas eu fui para casa assim, eu disse, não, isso não está acontecendo não. Eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu acessar Saint Germain, a Grande Fraternidade Branca, não, isso não tem nada a ver. Aí passei o tempo todo, mas aí sempre buscando, fui lá e fui pesquisar quem era Saint Germain, quem era a Grande Fraternidade Branca, mas eu ainda negando esse contato, né, com eles. Eu dizia, não, eles não, isso não é verdade, eles não estão, eu não estou acessando eles não, né? Porque a gente se acha tão insignificante, né, que a gente não sonha com um ser desse e não acredita, né? Mas eu estou aqui. Mas continuei, viu, gente? Firme, buscando ali. Comprei o livro de ouro de Saint Germain, da Sagrada Alquimia. Deixei para lá. Um tempo desse comecei a fazer um estudo com esse livro. Voltei ao livro de novo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. O ano é tão forte, né? Que o ano, agora em dezembro, eu tive um presente de novo com um livro de Saint Germain também. Aí eu disse, não, então é confirmação. Eles estão querendo mesmo que eu faça alguma coisa, né? E eu estou aqui fazendo isso, que eu sei que são eles que estão aí fazendo a intimação, né? Vamos dizer assim, eu estou te intimando a dar um passo para frente. Um passo maravilhoso, onde você não... E já falaram para mim, você não vai entender agora, você só vai entender lá na frente, né?
Porque, como eu disse, no começo eu achava impossível estar aqui no YouTube fazendo esse canal, né? Mas estou, graças a Deus, né? Mesmo com todas as rebeldias, mas graças a Deus, ele nos ajuda, né? E aí, quando ele fala aqui, eles não estão acima de nós por superioridade, mas à frente no caminho. São exemplos vivos de que é possível evoluir, curar, perdoar e despertar consciência crística enquanto encarnados. Aí eu perguntei, o que é a consciência crística? A consciência crística é um estado elevado de consciência baseado no amor incondicional, na unidade e na vontade espiritual, que é a vontade do Pai, do Criador. Ela não pertence a uma religião específica e não é exclusiva de Jesus, embora Jesus tenha sido um dos maiores exemplos vivos dessa consciência na Terra. Cristo não é apenas um nome, é uma frequência de consciência. Quando ele diz aqui, e não é exclusivo de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na Terra, né? Tem Jesus veio despertar depois, não sabia quem era ele foi que despertou depois e ele entendeu que ele não era o Jesus carne, humano, ele era o Cristo cósmico, ele era essa consciência crística, né? É tanto que eles dizem que aí nós estamos num momento de despertar também essa consciência crística, que foi o que aconteceu com Jesus, que com todos os mestres e todos aqueles que foram atrás, buscaram para entender quem são eles, né? Porque todos nós vamos precisar despertar a nossa consciência crística. É aquela história que eu digo, a gente precisa só perseverar, né? Aí ele continua, o que caracteriza a consciência crística? Quando alguém acessa a consciência crística, começa a viver e agir a partir de amor sem julgamento, compaixão verdadeira, perdão consciente, responsabilidade pelas próprias escolhas, respeito ao livre-arbítrio, sensação de unidade com a vida, com toda a vida, com o todo, né? Eu e você somos um, né? Nós somos o todo. Nessa consciência, a pessoa entende que não está separada de Deus, do outro ou da vida, porque todos somos um. Jesus é a consciência crística. Jesus manifestou a consciência crística de forma plena. Ele veio nos mostrar que o Cristo pode nascer em cada um de nós, né? Foi quando ele disse, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então aqui ele diz, ele veio nos mostrar que o Cristo pode nascer em cada um de nós, né? Desde que a gente saia de tantas crenças limitantes, achando que o Cristo vai descer, né, mais uma vez ao planeta e levar aqueles bonzinhos e deixar os maus, né? Então isso são crenças limitantes que já chegou o momento da gente refletir até que ponto isso é verdade, né? Porque o Cristo já veio, ele já fez toda a nossa bênçãos, ele deixou nossas bênçãos aqui, o exemplo, né? Ele disse, vocês precisam acordar, eu não vim salvar, eu vim só lembrar vocês quem são vocês, porque vocês estavam com o véu do esquecimento, mas mesmo assim a gente continuou ainda com o véu do esquecimento, né? E não conseguia acessar, interpretar o significado das parábolas na Bíblia, né? Mas graças a Deus a gente agora está conseguindo, né? Glória a Deus. Quando ele disse, vós sois deuses, e tudo que eu faço vos também podereis fazer, ele estava se referindo a esse potencial divino desperto em cada ser humano. Como a consciência crística se manifesta no dia a dia? Ela aparece nas escolhas simples. Escolher o amor em vez da reação. Agir com verdade, mesmo quando é difícil. Servir sem se anular. Servir sem se anular. Colocar limites com respeito. Perdoar sem compactuar com o erro. Consciência crística não é passividade, é força com amor. Como acessar e fortalecer a consciência crística? Alguns caminhos: autoconhecimento, silêncio e presença,
oração consciente, prática de perdão, coerência entre pensamento, palavras e ação. A consciência crística se expande quando vivemos o que acreditamos. Eu estou falando isso tudo aqui a vocês, mas vai ter pessoas que podem acessar esse vídeo, esse canal, e vai ouvir, não vai concordar, e tá tudo certo, porque cada um tá no seu processo, né? Eu passei do momento de, quando eu comecei a descobrir essas coisas, eu queria salvar todo mundo dentro de casa, eram os filhos, eram os irmãos, e falava, e falava, e falava. E um dia, numa live que eu acessei no período da pandemia, eu estava naquele auge descobrindo aí como era que a gente fazia essa transformação interior, que a salvação era individual, né? Que é o autoconhecimento, e eu queria salvar todo mundo. E eu falava, e daqui a pouco as pessoas começaram a me achar, tipo, fora da caixinha, né? E aí, quando foi um dia numa live de São Miguel Arcanjo, ele foi e disse, foi muito claro, ele disse: você é quem está aqui, que eu sabia que foi para mim, e para muita gente também que estava naquele momento da live, que era ao vivo. Ele disse: você é quem precisa estar aqui, não é seu filho, não é seu pai, não é seus irmãos, não é sua mãe, não é ninguém, é você. Você é que está buscando, você é que está agora despertando, amadurecendo para esse lado espiritual. Quando você sai daqui e vai falar alguma coisa com seus familiares, seus entes queridos, que eles não estão ainda no momento de acessar essas informações, você gera conflitos, discussões, e você começa a se irritar. Então você não está entendendo o que nós estamos fazendo aqui com vocês. Então você realmente ainda continua dormindo, porque existe o respeito ao outro, né? Então cada um está no seu processo. Vocês precisam ouvir, acessar essa frequência nossa e silenciar. E emane amor, compreensão e respeito para todos ao seu convívio. Porque dessa forma que vocês estão fazendo o que está acontecendo, vocês estão acessando as sombras de vocês, estão alimentando as sombras de vocês. E imagina, né, gente? Na hora eu disse: meu Deus, isso é para mim. E aí eu comecei a silenciar mais, né? E assistir as lives, ouvir o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eles falam muito que a gente precisa aprender a ser observador. Seja de nós mesmos, que é o mais importante, das nossas atitudes, das nossas fraquezas e do mundo, né? Ele diz: vocês precisam aprender a ser observador, para não cair na tentação do julgamento, da crítica e da condenação. Porque todos que estão aí, independente de estarem despertos ou não, com essa consciência, com esse conhecimento, vocês também ainda têm sombras para transformar e transmutá-la em pura luz e puro amor. E aí eu comecei a entender. Então ele diz: a consciência crística nos lembra que somos filhos e filhas da luz, capazes de transformar nós mesmos e o mundo a partir do amor consciente. Quando escolhemos o amor, o Cristo se manifesta em nós. Volta à explicação dos mestres ascensionados. O que significa ascensionar? Ascensionar não é desaparecer ou abandonar o mundo. É transcender a consciência limitada e integrar amor incondicional, compaixão, responsabilidade espiritual, unidade com o todo. Quando um ser ascensiona, ele não precisa mais reencarnar por aprendizado, mas escolhe servir à humanidade e aos planos de luz, fonte criadora. Que a gente lembra quando ele diz aqui, né? Quando eles reencarnam, um ser ascensionado, quando eles encarnam, não é, aqui no planeta, eles escolhem servir à humanidade. A gente tem aí o exemplo de Chico Xavier, né, de Buda, nós temos aí de Divaldo Pereira Franco, tantos outros, né, que tiveram uma passagem aqui no planeta, e também outros que ainda estão aqui, né, que a gente não tem nem conhecimento.
Quem são alguns mestres ascensionados conhecidos? Entre os mais conhecidos em diretrizes em diferentes tradições espirituais estão Mestre Jesus, que é o Mestre Sananda, Amor, Perdão e Consciência Crística, que é o que significa o Cristo, né? Mestre Saint Germain, ele é da transmutação, liberdade e chama violeta, né? Quando você vê uma cor, uma flor, qualquer coisa, e olhar e lembrar da cor violeta, é de Saint Germain, que é a cor da transmutação. Mestra Moria, fé, coragem e vontade divina. Mestra Kuan Yin, misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Mestre Serapis Bey, disciplina espiritual e ascensão. Mestra Nada, amor crístico e serviço amoroso. Eles atuam em diferentes raios de consciência, cada um sustentando qualidades específicas. Como os mestres ascensionados atuam? Eles atuam elevando a consciência coletiva, sustentando campos de cura e transmutação, inspirando ensinamentos espirituais, amparando o processo de despertar, perdão e libertação. A atuação deles não é invasiva, respeita o livre-arbítrio e acontece quando há abertura, pedido sincero e alinhamento interno. É onde eles começam a atuar na vida da gente, quando a gente dá essa permissão, essa abertura. Como se conectar com os mestres ascensionados? A conexão acontece por intenção clara, oração ou decreto consciente, meditação, estudo e prática das virtudes que eles representam. Não é preciso ver ou ouvir. Muitas vezes a conexão se manifesta como paz, clareza, força interior e mudança com atitudes. Mensagem final dos mestres. Os mestres ascensionados nos lembram que somos mais do que nossas dores e limitações. Eles mostram que o caminho da luz é possível, passo a passo, aqui e agora, no cotidiano. Quando escolhemos o amor, o perdão e a consciência, caminhamos com eles, né? A gente acha que precisa ser totalmente puro, né? Para ter... Eu dei meu exemplo, né? No começo eu não aceitava, porque eu achava que era impossível, né? Acessar esses seres tão elevados. Como também uma vez eu ouvi que para você acessar Cristo, você teria que ser perfeito. Eu disse, então tá ruim. A gente não vai acessar nunca. Ou em quantas reencarnações nós precisamos para poder um dia chegar na pureza? Bilhões de anos, né? E aí vem essa turma e diz, não, você só precisa silenciar e você vai acessar quem você quiser, quem você tiver afinidade, né? Que a gente, todos somos uns. Não é porque eu tenho uma certa afinidade com Saint Germain que os outros mestres não estão aí também nos auxiliando quando a gente pedir a eles, né? Quando a gente elevar os nossos pensamentos a eles, né? Ter essa conexão, né? Então, é muito bom, né? Eu amo falar deles. E nossa, eu agradeço muito, porque eu sei que alguém vai ouvir lá na frente, nesses vídeos, e vão se sentir leve, né? Porque disse, poxa, se aquela mulher que tá ali na internet, que ela fica repetindo o tempo todo que não é santa, tá ali fazendo aquele trabalho, dizendo aquelas coisas pra gente, então eu também posso, né? Que é assim que eu tô aqui, porque eu olhava para as pessoas dos canais de espiritualidade e eu acho o máximo, né? Eu disse, meu Deus, quando é que eu vou chegar com essa consciência, né? De se autoconhecer, de acessar esses grandes mestres, de ouvir, porque na realidade eu não escuto, eu não vejo. Eu sinto, né? Quando eu paro um pouquinho, eu sinto. Quando eu faço uma oração, eu me acordo mais leve, né? Eu só preciso praticar no momento que eu estiver ali acessando uma energia de raiva, de indignação, que a gente acha que a gente tem o direito de se indignar com os erros dos outros, né?
mas todo mundo está aqui nesse planetinha maravilhoso, mas todos nós temos nossos momentos de sair do salto, né? Como diz, de rodar a baiana, né? Como diz o ditado. Então, ninguém está imune de um momento, ter um momento de fraqueza, né? Então, como eles dizem, aprendam a ser observador de vocês mesmos. Quando vocês estão com raiva, quando vocês estão ali querendo até pular no pescoço do outro, né? Vocês precisam respirar, respirar, respirar e voltar ao centro para vocês dissolver aquela energia, porque senão essa energia vai toda para o corpo e para a vida de vocês, vai atrasar, em vez de vocês receber uma prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, vocês vão fechar a porta, porque vocês estão se alimentando desses sentimentos, né? E vamos, um convite, né, para todos se juntar, porque quando alguém escuta esse vídeo, a gente forma uma egrégora para nos fortalecermos e gerar muita energia, muita força, para que esses momentos de desespero a gente consiga respirar, respirar, respirar e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não estou tendo força, vai na frente, porque se eu for, vai ser um desmantelo, né? Não é assim? Então, a gente precisa fazer essa conexão e aprender cada vez mais. Mas a gente acredita que a gente consegue, né? Se eu estou aqui no YouTube, com certeza vocês vão conseguir. E aqui, mais uma vez, a gente finaliza o vídeo para não ficar tão extenso. E eu desejo do fundo da minha alma, do meu coração, que a gente consiga manifestar a nossa melhor versão diariamente em nossas vidas. Viver o presente. Eles dizem: não existe futuro, nem existe passado, só existe o presente. O presente é a construção de vocês, né? Porque hoje a gente pode estar aqui, amanhã a gente já pode partir para o plano espiritual, né? Ou a gente, com as nossas fraquezas, atrair coisas que a gente nem deveria estar atraindo, né? Sem necessidade. Então vamos fazer a nossa parte, acreditar em nós. Nós precisamos confiar. Confiar nessa fonte criadora que existe dentro de cada um de nós, esse Cristo cósmico, essa consciência crística. Vamos aprender a chamar o Cristo e dizer: me ajuda a acessar essa tua consciência crística, para que eu consiga fazer o que realmente eu vim fazer aqui no planetinha, né? Que a gente acha que a gente veio só trabalhar, mas não. A gente precisa fazer a nossa parte, que é o que a gente veio fazer aqui. Eles dizem que a gente veio fazer aqui foi emanar luz, porque cada um de nós somos luzes, porque somos filhos do Criador, do todo. Então, vamos finalizar mais um momento especial desse canal maravilhoso. E vou fazer um decreto final do Ascensa. Eu escolho a consciência acima do ego. Libero agora o orgulho que me separa, a teimosia que me endurece e a dor que já cumpriu seu papel. Eu perdoo, me perdoo e sigo livre. Caminho leve, ensinável e alinhado à luz. Se esse episódio tocou seu coração, curta e compartilhe. E comente também, que é muito importante para a gente saber, né, se vocês realmente estão gostando desse momento do nosso canal. Gratidão infinita pela sua presença. Eu sou Jo, do canal Ascensa com Jo Oliveira. Gratidão infinita para todos, que a luz divina envolva cada um de vocês, aqui e agora, e que a chama violeta envolva vocês, para que vocês consigam transmutar e transformar toda dor, sofrimento, medo, apego e culpa. Assim é, determinado está.